Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Bahia. Realmente um jogo de fortes emoções, onde o Palmeiras estava jogando praticamente as suas chances de título, né? Porque qualquer resultado que não fosse uma vitória seria extremamente prejudicial para o Palmeiras. Então o Palmeiras estava jogando praticamente pelo tudo ou nada, né? Só que o Palmeiras começou jogando extremamente mal. O Palmeiras não conseguia se encaixar. Vale lembrar também que o Palmeiras tinha muitos desfalques, né? Especialmente pela questão dos cartões amarelos e também pela questão dos jogos das seleções, né? Nós tivemos o Gustavo Gomes, que é o nosso zagueiro titular, começando no banco. Então, os jogos das seleções prejudicaram bastante o Palmeiras e também suspensões pelo cartão amarelo. E a principal delas que eu quero destacar é do Estevão. Estevão que vem decidindo bastante pelo Palmeiras, vem sendo peça fundamental nessa briga pelo título. E provavelmente, se não fosse pelo Estevão, o Palmeiras já poderia ter dado adeus a esse título há muito tempo. Porém, o Estevão vem jogando muito bem, vem chamando a responsabilidade, vem decidindo jogos após jogos. Então, realmente é uma peça importantíssima que o Palmeiras não pôde contar no dia de hoje, né, nesse jogo. Isso fez bastante falta, porque a gente viu o Palmeiras totalmente sem padrão de jogo, um Palmeiras praticamente inofensivo, inoperante, um Palmeiras que estava com bastante dificuldade no setor de criação, não conseguia fazer praticamente nada, e nisso eu quero destacar mais uma vez o Felipe Anderson, porque é impressionante o quanto ele não consegue render, o quanto ele acaba por não ser útil ao Palmeiras quando o Palmeiras precisa de um meia, especialmente num jogo como esse, onde estava com opções limitadas, tanto no campo de jogo quanto no banco de reservas. Então, nesse momento, é hora de chamar a responsabilidade, né? E não foi isso que ele fez mais uma vez. Mais uma vez, uma péssima partida. Praticamente não fez nenhuma jogada que pudesse ser produtiva para o Palmeiras. Então, é, conta muito disso, né, em função muito dessa falta de desempenho, especialmente dos meias. O Palmeiras estava com muita dificuldade na questão da criação e estava praticamente não levava perigo, né? O Bahia, ao contrário, estava se impondo, estava jogando melhor do que o Palmeiras e não demorou muito tempo até isso surtir efeito no placar, né? O Bahia consegue fazer o primeiro gol, o que deixa o Palmeiras numa situação complicadíssima, porque corria o risco do Palmeiras ser ultrapassado até pelo próprio Fortaleza. Então já seria algo extremamente complicado para o Palmeiras e seria o adeus ao título, né? O Palmeiras já poderia planejar 2025. Muito em função também, novamente o Botafogo parece que na reta final perde o fôlego, acaba por não conseguir concretizar as boas campanhas que faz e acaba abrindo brechas para que o Palmeiras possa realmente voltar na briga pelo título, porque o Botafogo vem perdendo pontos aí consecutivamente. Hoje, novamente, contra o Atlético Mineiro, num jogo onde tinha tudo para pontuar e para fazer a vitória, porque jogou praticamente um tempo e meio com o jogador a mais, né? Cerca de 60 minutos aí, 65 minutos com o jogador a mais e acabou não aproveitando. Então o Palmeiras, que já está numa situação em que busca o título, acaba cada vez mais se aproximando e o Botafogo novamente na reta final vai entregando o título. O Palmeiras, apesar de não ter jogado bem, ele consegue aproveitar as poucas oportunidades que tem e age como campeão. Age como esse jogo foi típico de um time que é vencedor de campeonato, porque nós tivemos o Rafael Veiga, né, chamando a responsabilidade para si e fazendo o gol de empate do Palmeiras após uma cobrança de falta. Uma cobrança de falta extremamente bem executada. Realmente fazia tempo que eu não via uma cobrança tão bem feita. Até me lembrou algumas cobranças do Ronaldinho Gaúcho na época do Barcelona. Então, realmente, é até um pouco raro ultimamente, né? A gente vê gols de falta até no futebol brasileiro e meio que no futebol mundial também, né? Ultimamente eu lembro na década de 90, né, quando eu comecei a acompanhar futebol, eu lembro que a gente tinha um batedor de falta bom em cada equipe grande praticamente.
e hoje em dia está nessa crise aí que praticamente ninguém sabe cobrar falta com perfeição. Mas hoje, por sorte do Palmeiras, o Rafael Veiga estava com o pé calibrado e foi lá e colocou a bola no ângulo. Realmente uma cobrança de falta impecável, um golaço. Coloca o Palmeiras no 1-1, que não era o ideal ainda, mas já retirava boa parte da pressão. O Palmeiras foi para o segundo tempo com esse 1-1 e também com esse desafio de tentar melhorar o seu desempenho, né? Melhorar a sua produção ofensiva. Desafio esse que o Palmeiras não conseguiu cumprir. O Bahia foi melhor do que o Palmeiras no segundo tempo. No jogo como um todo, eu posso dizer que o Bahia foi melhor. Mas especialmente no segundo tempo, o Bahia teve até chances de fazer o segundo gol e vencer o Palmeiras, porém não soube aproveitar. Aí nisso, o Abel Ferreira coloca o Flaco Lopes. Flaco Lopes, que vinha de um jejum de gols, né? Ficava 6 partidas sem marcar já. Porém, ele é aquele centroavante típico, né? Centroavante mesmo. Que pode estar sumido durante o jogo, pode estar numa fase difícil, as coisas podem estar dando errado, mas se ele tem uma chance, principalmente na bola aérea, o Flaco Lopes é muito forte na bola aérea, ele vai lá e consegue marcar. E hoje ele conseguiu novamente, realmente foi algo milimétrico ainda por cima para aumentar totalmente a emoção. No ao vivo, eu até pensei que a bola não tinha entrado, mas depois eu vi a comoção total no banco do Palmeiras, né, falando que a bola tinha entrado, porque eles têm acesso a algumas imagens lá, e acabaram pressionando o árbitro, né? Nisso, o árbitro paralisa o jogo e a gente vê a imagem do VAR. E quando a gente vê a imagem do VAR, realmente é chocante, porque é uma questão milimétrica, realmente. A bola bate na trave e quando ela vai justamente no espaço da linha. Então, realmente, ela entra certinho, por uma questão de milímetros. Ela acaba entrando realmente, entra totalmente, gol muito bem marcado, muito bem validado, e isso já praticamente no apagar das luzes, realmente, com, se eu não me engano, 44, 45 do segundo tempo. Aí restou ao Palmeiras mesmo na garra, no coração, no espírito de campeão, segurar o resultado até o final, algo que o Palmeiras é muito bom, e algo também que eu quero destacar é o Gustavo Gomes, porque é impressionante o quanto ele é dedicado. Eu sou suspeito para falar que eu sou muito fã do Gustavo Gomes. Se bobear, desse elenco do Palmeiras, talvez depois do Dudu, que está no Palmeiras há mais tempo, e a gente tem uma identificação maior, mas eu gosto muito do Gustavo Gomes. Eu realmente sou muito fã dele, não só pela questão de futebol, mas pela questão de personalidade. Me parece ser uma pessoa muito correta, muito íntegra, então ele reúne mais do que qualidades futebolísticas, né? Mas qualidades como pessoa. Então eu gosto bastante dele e quero destacar o que ele fez pelo Palmeiras, né? Que não é qualquer um que faz. Ele jogou na Bolívia, talvez no estádio mais difícil de se jogar, né? Que é no estádio que fica a mais de 4.100 metros de altitude. Realmente é praticamente impossível de uma pessoa que, especialmente se ela vive ao nível do mar, ela conseguir respirar direito, ainda mais você jogar futebol. Eu ainda nunca estive num cenário de altitude, né? Eu nunca fui para um país que tivesse essa altitude tão elevada, mas quem já foi diz que muitas das vezes, até para você subir uma escada é complicado. Imagina para você jogar uma partida de futebol durante 90 minutos, como fez o Gustavo Gomes. Ele jogou todos esses minutos, voltou no jatinho do Palmeiras, voltou nesse jatinho fazendo tratamento para recuperação muscular e acaba entrando e joga mais meia hora. Então, quer dizer, ele jogou 90 minutos em todas essas circunstâncias adversas que eu acabei de falar e ainda voltou para mais 30 minutos aqui no Palmeiras e 30 minutos intensos, onde ele foi fundamental, onde em diversas bolas aéreas ele prevaleceu. Então, realmente, eu tenho que parabenizá-lo e cada dia mais a minha admiração por ele vai aumentando, porque realmente
é um extra classe aí, é um jogador espetacular. É o tipo de jogador e o tipo de pessoa que a gente tem sempre que manter por perto, porque é um bom exemplo e sempre te carrega para cima. Então, realmente, o Palmeiras consegue essa vitória, mais do que uma vitória, né? É uma vitória que dá uma moral impressionante para o Palmeiras e que pode ser uma vitória aí de campeão, porque realmente o Botafogo está fraquejando mais uma vez. Botafogo, mais uma vez, parece que está perdendo fôlego. O Palmeiras está encostando cada rodada mais. E lembrando que nós vamos ter o confronto decisivo, né? Obviamente, o campeonato de pontos corridos não tem final, né? As 38 rodadas, né? Porém, existem jogos que são como finais, né? E Palmeiras e Botafogo ainda se enfrentam. E, na minha opinião, e praticamente na opinião de todos os especialistas aí no esporte, vai ser a final do campeonato, né? Provavelmente quem vencer esse jogo vai se sagrar o campeão. Então aumenta bastante as expectativas de ver um Palmeiras campeão novamente, algo que seria extremamente histórico, um tricampeonato seguido. Então é algo que cria bastante expectativa, apesar de preocupar um pouco o fato do Palmeiras não ter conseguido desempenhar um bom futebol. É nesses momentos que a gente acaba vendo quem tem a fibra do campeão e quem não tem. Falando em tricampeonato mundial, a gente pode lembrar daquele São Paulo, que foi tricampeão também, seguido consecutivamente brasileiro, e funcionava mais ou menos da mesma maneira. Com o Muricy Ramalho, nem sempre jogava bem, mas mesmo quando jogava mal, vencia. Então o Palmeiras pode estar repetindo isso, pode aí estar tentando esse tricampeonato seguido. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como é que você analisa esse desempenho do Palmeiras versus o resultado? E quais são suas expectativas referente ao título do Palmeiras? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.